Estamos ao vivo. Vou começar tudo de novo, porque a gente teve um problema, travou o celular. Né? Isso acontece quando a gente está fazendo ao vivo, né, gente? A vida é como ela é, a gente não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, vou começar do zero. Meu nome é Jaqueline Noleto, eu sou artista plástica, trabalho com a técnica da vitrofusão há mais de 20 anos. Há alguns anos, não fui eu que desenvolvi, eu apenas repliquei no Brasil uma fórmula, uma maneira de trabalhar com o vidro, com a vitrofusão e algumas outras técnicas de queima, combinada com a mufla. A mufla é esse pequeno forninho, vou mostrar para vocês, que funciona da seguinte maneira. Ele está feito com o mesmo material refratário que é utilizado para fabricar o forno cerâmico. Tem um revestimento de carbeto de silício e essa mufla levada ao micro-ondas faz o seguinte efeito. As ondas do micro-ondas transferem calor e fazem vibrar as moléculas do carbeto de silício que transfere calor para o que está aqui dentro. Então, combinando a mufla com o micro-ondas, nós podemos queimar cerâmica, nós podemos queimar cerâmica raku, fazer biscoito, nós podemos esmaltar peças de biscoito, podemos queimar peças de porcelana com decalque colorido, com decalque com ouro líquido, platina, lustre, peças pintadas à mão com copaíba, com óleo mole, podemos fazer técnicas de vitrofusão, podemos queimar peças como esta, copos com adesivos. Então, tudo que nós fazemos num forno cerâmico, nós podemos fazer nesses mini forninhos, que são as muflas, combinadas com o micro-ondas. Nesse momento, nós temos 6 tamanhos diferentes de mufla. Temos a mini, a P, que é um tamanho intermediário, a M, temos a G baixa, a G um pouquinho mais alta, e temos uma mufla bem rasinha que ela foi bolada e criada para trabalhar com pratos rasos de até 23 centímetros de diâmetro. Cada mufla serve para um tipo de trabalho. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com porcelana, qualquer uma delas serve. Se vocês forem trabalhar com vidro, e vidro não vitrofusão, vidro assim, copo, garrafinha, frasquinho de geleia, todo esse tipo de vidro, qualquer uma delas serve. Se vocês vão trabalhar com cerâmica, serve a mufla mini, a P, e eu sei que a Eunice Jardim está queimando os biscoitos cerâmicos também na mufla G baixa. Se vocês forem trabalhar com a técnica da vitrofusão, eu aconselho trabalharem com a mini ou com a P. Então, cada uma delas cumpre uma função, mas sempre combinadas com quem? Com o micro-ondas. Às vezes me perguntam, posso utilizar a mufla no forno da cozinha, no forno convencional? Porque eu sei que tem algumas técnicas de pintura em porcelana que vocês podem queimar no forno convencional. Não, gente, não funciona. Só vai funcionar a mufla se ela for combinada com o micro-ondas. Perguntas comuns. Qualquer micro-ondas serve? A princípio, qualquer micro-ondas serve se ele tiver uma potência alta. Então, se o micro-ondas tiver 900 watts de potência, ele não serve. Ou vai demorar muito tempo. É que na real ele queima, né, Mel? Então, não é nenhuma questão de tempo, ele não resiste, ele queima. Então, eu particularmente sugiro micro-ondas de 1500 para cima. Eu sei que tem gente trabalhando com as muflas menores, em fornos de 1350 watts e funciona bem. O meu micro-ondas é antigo, ele tem 1620 watts de potência e a minha sugestão tá todo mundo com muita dificuldade de conseguir micro-ondas potentes. Então, procurem ir nessas lojas onde fazem reparo de micro-ondas e comprem o micro-ondas usado. O que vocês vão conseguir com isso? Primeiro, economizar. Porque o micro-ondas usado vocês vão conseguir até por R$150, R$200. E segundo, é ter a certeza de que vocês vão conseguir um micro-ondas com essa potência, com 1620, 1600, que são os mais antigos. Os novos, vocês só conseguem de mais ou menos 1500 watts, a potência mais alta que está se conseguindo agora. Mas mesmo assim, às vezes é um pouco difícil. Ah, serve da Brastemp, serve da Electrolux, serve da Consul, qualquer um serve, gente. Sempre e quando
ele tenha uma potência igual ou superior a 1500 watts. Entendido? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem interrompendo aí que a Mel vai falando, tá? Então, depois que nós falamos da mufla e nós falamos do micro-ondas, eu vou falar para vocês uma das perguntas mais comuns que eu recebo. Primeiro, quando as pessoas entram em contato conosco para comprar as muflas, eu brinco e eu sempre conto isso. Às vezes me diz assim, parece que você não quer me vender a mufla. Não, gente, eu quero vender a mufla que vai funcionar com o seu micro-ondas. Eu pergunto, qual é a potência do seu micro-ondas? Ah, eu não sei. Então vai lá, tira uma foto, dá uma olhadinha, me diz qual é a potência do micro-ondas. Porque se a pessoa, por exemplo, quer comprar uma mufla G e o micro-ondas dela tem 1300 de potência, ela não vai conseguir um resultado legal. Se o micro-ondas dela tem 900 watts de potência, ela não vai conseguir um resultado legal. Ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando com as muflas combinadas com o micro-ondas, a gente descobriu algumas coisas legais também. Por exemplo, isso eu aprendi com vocês aí que me seguem e compartilham também o que vocês vão descobrindo. Se vocês colocarem um micro-ondas no lugar ventilado e atrás dele colocarem um ventilador, vocês vão ajudar a que esse micro-ondas não fique sobreaquecido e automaticamente o resultado da queima vai ser melhor. Por quê? Porque o micro-ondas, quando ele pré-aquece, ele fica muito quente, às vezes ele desliga. Isso quando não queima, né? Então, se ele tá com o ventilador ligado, ele vai evitar esse aquecimento. Então, dessa maneira, vocês conseguem usar com melhor eficiência o micro-ondas. Eu tenho feito essa experiência aqui em casa, aqui no ateliê, e tem dado muito certo. Então, outra pergunta bem comum que eu recebo é, quero comprar um micro-ondas. Aí eu pergunto, qual é a potência do seu micro-ondas? Onde é que vocês vão ver a potência do micro-ondas, gente? Vou puxar pra cá. Não sei se você consegue virar um pouquinho o celular. Aqui na parte de trás, nós temos essa plaquinha, ó, que diz a potência do micro-ondas. Aqui, ó, ele é 127 e a potência dele aqui diz, ó, potência... aí no caso não vai dar pra ler, pra ele lerem, né? 1620. Só que às vezes, pessoal, não traz aqui a potência. E eu vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem pra saber qual é a potência. Essas aqui são fotos que eu recebo de vocês, tá? Por exemplo, aqui é a foto da parte de trás de um micro-ondas. Aí, se vocês observarem, ele não diz qual é a potência, ó. Não diz a potência. Mas ele me dá duas informações importantes. Ele me diz qual é a tensão, que é 127, e ele me diz a corrente, que é 10.1. Então, se eu multiplico 127 por 10.1, eu vou ter 1282 watts. Essa é a potência do micro-ondas. Tirei um print para vocês saberem. Vou repetir. Ele não diz qual é a potência do micro-ondas, mas ele me diz duas informações muito importantes. Uma é a tensão do micro-ondas, que é 127, e o outro é a corrente dele, que é 10.1. Então, se eu multiplico 127 por 10.1, eu vou ter 1282 watts, que é a potência do micro-ondas. Aqui eu tenho outra foto de outro, para vocês verem como eu recebo diariamente fotos. Aqui é a mesma coisa. Essa foto aqui tá melhor. Não aparece a potência, mas tem duas informações importantes. A tensão, que é 220, e tem deixa eu enxergar aqui, a corrente, que é 7,9. Então, se eu multiplico 220 por 7,9, eu vou ter 1740 watts, que é a potência desse micro-ondas. Entendido? Então, nem todo micro-ondas traz a potência escrita como esse meu traz. Então, se o de vocês não trouxer, vocês podem fazer isso. Aqui eu tenho outra foto, olha. Esse aqui também não traz a potência do micro-ondas, tá vendo? Tá amassado ali. Aí, tá? Não traz a potência, mas ele traz a tensão, que é 127, e ele traz a corrente, que é 8,3. Então, esse micro-ondas tem 1050, 1054 watts de potência, mais ou menos. Ou seja,
Esse micro-ondas é um micro-ondas com pouca potência para utilizar as muflas de tamanho maior. Ele funcionaria bem, de repente, uma mufla mini, enfim. Então, sempre é importante que vocês tenham consciência desse casamento, né? Potência, micro-ondas versus mufla, só que essa combinação tem que vir acompanhada de um micro-ondas potente. Não adianta vocês comprarem a mufla se o micro-ondas de vocês tem 900 watts de potência. Aí, descoberto isso, vocês já sabem como é que vocês vão descobrir a potência do micro-ondas de vocês, que eu acho que isso é uma das maiores dificuldades. A gente vai agora falar de como a gente faz para calcular o valor dessa queima. Vocês vão ver, gente, como é baratíssimo fazer uma queima com a mufla no micro-ondas. É muito barato. Por exemplo... É que às vezes muitas pessoas perguntam, né? Falam, mas a G precisa deixar muito tempo, tipo 3 tempos de 30 minutos, 3 tempos de 40. Mas... E aí questionam o consumo, né? Mas exatamente. É muito pouco, gente. É muito pouco. Por exemplo, a mufla G, para vocês queimarem uma peça grande de porcelana, a gatinha já tá por aqui. Para vocês queimarem uma peça de porcelana, às vezes vocês precisam de 1 hora, 1h30 de queima. Claro que tudo isso depende do que vocês estiverem queimando. O pessoal da porcelana divide os tempos, então isso aí a gente não vai entrar nesse mérito. Hoje nós estamos falando de consumo, tá? Então, olhem só, esse meu micro-ondas que tem 1620 watts de potência, ou seja, 1,62 quilowatts, eu preciso saber a potência, né? Então, eu primeiro já ensinei vocês a saberem qual é a potência do micro-ondas de vocês, caso não venha escrito, tá? Então, a gente já tem aqui, eu vou trabalhar com a potência do meu micro-ondas, depois a gente trabalha com a potência de outro micro-ondas. Eu preciso saber quanto está o quilowatt-hora na minha região. Aqui, eu na verdade nem vi hoje quanto estava aqui, mas esse cálculo, esse quilowatt-hora a gente viu faz menos de um mês, tá? Aqui em Porto Alegre. Vocês têm que colocar imposto, enfim, cada região tem o valor de quilowatt-hora diferente. E, inclusive, prestem atenção, que se está na bandeira amarela o valor do quilowatt é 1, se está na bandeira vermelha é outra. Então, prestem atenção. Existem horários de pico onde, se nós consumimos energia elétrica naquele horário, o nosso consumo vai ser maior, a nossa conta vai ser maior. Então, isso é bem importante de vocês também saberem e varia de região para região. Então, vamos partir dos valores que eu tenho da minha cidade. Aqui, o quilowatt-hora é mais ou menos R$1,34. Então, se eu tenho o valor do quilowatt-hora, que é 1,34, e eu tenho a potência do meu micro-ondas, que é 1,62 quilowatts, eu multiplico 1,34 por 1,62, eu vou ter R$2,17 por hora. Isso é o que eu gasto em 1 hora de queima. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, nessa mufla aqui, um pingente como este, maravilhoso, que eu ganhei das meninas do Duas Mãos, e eu sei que no meu micro-ondas, eu para fazer uma peça como essa de vitrofusão demoro, em média, 15 minutos, então, 2,17, que é o que eu gasto na hora, dividido por 4, porque é 1/4 que é 1/4, eu vou gastar, gente, 54 centavos de energia elétrica. É pouco, né? E aí depois vocês dividem pelo número de peças que estão dentro da mufla, né? Então, cada vez que vocês pensarem, mas a mufla... eu vou precisar fazer várias queimas para vocês vejam quanto vocês gastam para fazer 1 hora de queima. Eu vou fazer um prato, eu vou fazer uma peça de porcelana nessa peça aqui. Ok, mas já que eu precisei fazer 3 etapas de queima de meia hora, ou seja, 1h30, gente. Então,
Se eu fiz em 1h30, eu gastei exatamente R$3,25 em 1h30 de queima, utilizando a mufla G baixa para fazer uma peça de porcelana. 1h30, tá? Então, se vocês, quando vocês vão fazer uma queima e vocês de repente vocês se assustam, porque o pessoal fala, eu fiz 3 etapas de 40 minutos. Tá aí, ó, o valor da queima. Então, isso mostra para vocês que além da mufla ser uma solução para quem não pode ter um forno, não pode por vários motivos, gente, ou porque não tem espaço, ou porque a gente sabe que o valor do forno está um pouco alto, ou se de repente está começando a aprender a técnica e não sabe se vai gostar, a mufla é uma excelente opção, porque vocês podem saber se vocês podem fazer os testes para ver se vocês vão gostar da técnica, e se gostarem, depois vocês podem adquirir um forno cerâmico, um forno profissional. Eu sempre digo que a mufla é o trampolim. E apesar dela ser o trampolim para o forno cerâmico, eu tenho relato de várias pessoas que começaram com a mufla. A mufla gerou o ingresso necessário que elas precisavam para poder dar uma entrada ou até para pagar totalmente o forno profissional, o forno cerâmico, mas mesmo assim não se desfizeram da mufla. Por quê? Por exemplo, eu aqui no ateliê tenho 3 fornos, tá? Um deles, que é o que eu mais uso, ele mede 1,20 m por 80 m. É um forno para vitrofusão. Vocês imaginem o tempo que eu demoro para encher aquele forno. E às vezes a pessoa quer, eu queria uma peça, eu queria um pingente, eu queria um copo, eu queria uma xícara de porcelana. Eu sempre conto, nessas nossas conversas, um episódio que aconteceu comigo. Eu tinha que entregar para uma farmácia umas canequinhas de cappuccino com a logomarca da farmácia. E eu lembro que eles queriam, acho que eram umas 300 canequinhas. Então eu mandei fazer o decalque, tá? E, só que o cliente queria ver como ficava queimado, porque às vezes as cores mudam, né? Então eu falei, puxa, eu vou ligar um forno desse tamanho para queimar uma canequinha de cappuccino, já o lucro que eu vou ter vai todo aí nessa história, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a canequinha, adesivei, queimei na mufla P, mostrei para o cliente, ele aprovou o orçamento, aprovou como tinha ficado a peça, e aí eu voltei para o ateliê e fiz as 299 restantes. Outro dia, eu recebi o depoimento também da Lu, que é do ateliê Lu e Tintim. Eles trabalham com corda seca, eles fazem um trabalho maravilhoso. Quem não segue, vão lá seguir eles, que vale a pena. Ela estava me contando que eles tinham um pedido para entregar de umas fachadinhas de cerâmica, e quando eles estavam embalando, eles se deram conta que 2 das fachadas, eu não me lembro bem como é que era, tinha faltado uma das cores. O que eles fizeram? Pintaram, queimaram na mufla e ficou perfeito, ficou idêntico a todo o resto que eles já tinham pintado e queimado no forno cerâmico. Então a mufla, ela pode tirar a gente de um aperto também, né? Se ficou alguma coisa esquecida, se é uma peça pequena para entregar, enfim. E com esse cálculo aqui, vocês vão poder saber quanto vocês estão gastando numa hora de queima. Vamos fazer então agora, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver. Se quiserem mandar, pessoal, a potência do micro-ondas de vocês, só que daí a gente precisa. Só que daí a gente precisa saber do valor do quilowatt-hora da cidade de vocês, tá? É verdade. Então, olha só. Eu vou fazer aqui. Desses outros micro-ondas aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Que eu tenho um micro-ondas de 1.200. Vou fazer um com 1.500 de potência, tá? Que é o mais comum que a gente tem recebido, tá? 1.500 de potência. Então, nós temos 1,34 é o valor do quilowatt-hora, vezes 1,5 quilowatts. Então, vamos lá. 1,34
34 vezes 1,5 vai dar R$2,01. O valor da hora de queima. Tá? É isso aqui. Ah, isso depende se eu estou usando a mufla mini ou a mufla P, não. O que importa aqui é saber quantos watts de potência tem e qual é o valor do quilowatt-hora, porque o que vai interferir na mufla P ou na G é o tempo que vocês vão permanecer aqui queimando. Então, isso aí, vocês sabendo essas duas informações aqui, vocês chegam nesse valor. Então, se vocês estão fazendo uma queima que precisou de 1 hora na mufla G, por exemplo, para fazer... a Mariana da Bambu Porcelana mostrou esses dias, ela vem mostrando umas peças de Natal maravilhosas, as panetoneiras. Ela tá trabalhando na mufla G baixa. Eu não me lembro quanto tempo ela gastou, quanto tempo ela fez. Mas vamos supor que ela tenha gastado 1 hora. Se ela gastou 1 hora e o micro-ondas dela é de 1.500, ela gastou R$2 de energia elétrica, de queima. Tá? Então vejam como é barato realmente trabalhar com as muflas. Perguntas? Elise dúvidas? pediu para calcular o dela, 1.560. Tá, então nós temos... E é Porto Alegre daí. 560 watts. Se é de Porto Alegre, então é a mesma do meu. Então, 1,34 vezes 1,56 vai dar 1,34 vezes 1,56. A sua queima custa por hora R$2,09. Tá, Elise? Então, realmente é um valor bem baixo. Vocês podem... Uma das coisas que às vezes me dizem assim, Jaque, quanto tempo eu levo para fazer tal peça? Gente, não adianta eu dizer para vocês, porque a referência que eu vou dar é no meu micro-ondas, com a tensão da minha região. Isso vai variar de região para região, vai variar de micro-ondas para micro-ondas. Então, a minha sugestão é que sempre cada um de vocês faça os testes no micro-ondas de vocês, com a mufla de vocês. Anotem, vão fazendo a anotação. Mas daí eu vou gastar muito fazendo essas experiências. Não, gente, olha o que vocês vão gastar. E vocês podem fazer com azulejo, né? Não com porcelana em si. Essa é outra sugestão que a gente dá. Não peguem, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar um pedido. Aí pega e vai fazer o teste já com a peça do pedido. Não, gente. Façam teste, se vocês querem fazer copos, façam teste até com um pote de geleia. Eu vou fazer uma porcelana, corta azulejo, compra azulejo aqueles mais fininhos, baratos, faz o teste no azulejo. Nunca façam na peça final, nunca façam numa peça cara. Eu quero saber quanto tempo eu preciso para queimar esse púrpura, que são as cores mais chatas de queimar. Não vai pegar, sei lá, uma leiteirinha ou uma chaleirinha para queimar já diretamente aquelas cores. Faz o teste em peças de menos importância, peças de menos valor, para vocês poderem ter uma noção de quanto tempo vocês vão precisar. Assim vocês não gastam, não perdem a peça e não gastam, né? O gasto é mínimo. Dúvidas? Tem algumas dúvidas aqui sobre o tamanho da peça que cabe na G baixa, por exemplo, se cabe um copo. Depende do tamanho do copo, na verdade, porque a gente não tem um padrão de copo. Quando a gente manda as informações da mufla, a gente manda as medidas internas, tá? Então, depois, se vocês quiserem, vocês chamam no inbox e a gente manda para vocês um cartazinho que a Mel fez. Ali diz, mufla mini, mede tanto, pode queimar peças de até tanto, precisa de um micro-ondas de tanto de potência, custa X. Então, com isso, não adianta assim, dá para queimar um prato. Gente, eu tenho que saber a medida do prato. Então, é mais fácil eu dizer para vocês a medida interna da mufla, para vocês poderem saber se dá para queimar a peça que vocês pretendem queimar. Uma coisa sim, vocês precisam ter presente, tá, gente?
As peças nunca podem encostar nem a parte de cima da mufla, nem as laterais. Isso aqui preto é como se fossem as resistências do forno cerâmico. Quando a gente vai montar um forno cerâmico, já seja montando porcelana, vidro, cerâmica, a gente não encosta as peças na resistência, não é mesmo? Então, na mufla acontece a mesma coisa. Vocês não podem encostar as peças na resistência. Ah, eu posso empilhar uma peça na outra? Não, gente. A gente quando vai queimar também aqui no forno, a não ser os biscoitos, a gente não costuma colocar uma porcelana em cima da outra para queimar, não é mesmo? Então, não coloquem assim em cima da mufla, o raciocínio é o mesmo. Existem algumas muflas, como por exemplo a mufla M, que ela vem com kit de prateleiras, então vocês conseguem colocar uma prateleira, que é uma bolachinha menor desse mesmo material, com os calços, então você coloca uma peça embaixo e a outra peça em cima da prateleira. Então, os cuidados que vocês têm que ter com a queima são os mesmos cuidados que vocês teriam com forno cerâmico, tá? É a mesma coisa. Perguntas? Entenderam tudo? Sim, o pessoal calculando já. A minha tá dando 1,70 a hora. Tá vendo, gente? Então, eu acho que isso aqui era uma coisa que estava pendente já há algum tempo, né? Que faz horas que eu queria conversar com vocês a respeito disso, porque é uma das coisas que mais me perguntam. Isso aqui eu acho que é bem esclarecedor, tá? A live vai ficar salva, então vocês assistam mais de uma vez, façam os comentários também mais de uma vez, tá? Porque assim vocês vão conseguir calcular. Às vezes a pessoa quer comprar a mufla, mas não sabe qual é a potência do micro-ondas. Isso aqui eu aprendi com o seu Carlos, meu eletricista, porque toda hora eu pergunto para ele: seu Carlos, olha só, me mandaram essa foto, como é que eu fico sabendo qual é a potência do micro-ondas? Se foi ele que me ensinou. Então, gente, se eu que não entendo nada de eletricidade aprendi a fazer, vocês também podem fazer, e esse cálculo aqui é barbada de fazer. E esse cálculo que eu fiz aqui, vocês também podem utilizar para o forno de vocês. Ah, eu quero saber, por exemplo, o meu forno grande, ele tem... Agora vamos falar de outra coisa que não é mufla. O meu forno cerâmico, ele tem 7,4 quilowatts ou 7.400 watts. Olha a diferença do micro-ondas. O micro-ondas, o meu que é potente, tem 1.620. Então, se eu continuo sabendo que a minha hora meu quilowatt-hora é 1,34, se eu multiplico por 7,4, que é a potência do meu forno cerâmico, o meu forno da Jung, tá? Eu tenho um forno da Jung grande, ele deve ter 40 por 40 por 60 de altura, ele tem 7,4 quilowatts. Então, se eu multiplico 1,34 por 7,4, eu vou ter R$ 9,91 a hora de queima, tá? Então, às vezes quando a gente está fazendo isso aqui, a gente falou muito no curso de vitrofusão. Para quem não sabe, nós lançamos já a segunda turma do curso de vitrofusão, transformando o vidro em arte. E a gente fala sobre isso no curso, tá? Então, se eu tenho uma queima que eu demoro mais ou menos 6 horas, eu vou gastar 6 vezes 9,91. Eu vou gastar menos de R$60 a queima inteira. E eu tô falando de uma queima longa, as minhas queimas são longas. Eu demoro de 6 a 8 horas uma queima de vitrofusão no meu forno. Então, R$60 a queima. Mas ali dentro, às vezes eu boto 14 peças. Então, se eu vou dividir R$60 pelas 14 peças, eu tive R$4,20 de valor de queima por peça. Então isso também vai ajudar vocês a fazerem o cálculo quando vocês quiserem saber o custo que vocês tiveram de queima,
Ou daqui a pouco se querem alugar o forno, né? Alguma coisa também. Assim. Para a questão do aluguel do forno, tem uma coisa que é bem importante a gente saber. Funciona como os veículos, tá? Quando você vai calcular o desgaste do carro, você não tem que contabilizar apenas a gasolina que você usou. Você tem uma questão de óleo, pneu, motor, o forno é a mesma coisa. Então, quando vocês vão alugar um forno para que alguém venha fazer um trabalho, vocês têm que pensar que vocês não podem calcular só o valor da energia elétrica. Vocês têm que calcular o desgaste das resistências, que elas vão se desgastando, e com o tempo a gente precisa trocar as resistências. Assim como as muflas precisam de manutenção, os fornos cerâmicos também precisam de manutenção. Então, se vocês vão alugar o forno de vocês para alguém, ou se alguém pediu para vocês fazerem uma queima e vocês querem saber quantos vocês vão cobrar, vocês não podem cobrar só o valor da queima, tá? Vocês têm que colocar uma porcentagem aí, que é o desgaste do forno, é que nem carro, desgaste de pneu, desgaste de motor, óleo, etc, etc. A mesma coisa acontece com o forno. Perguntas? Parece que estão tão caladinhos, Mel, ou é você que tá caladinho? Não, tem umas perguntas aqui em relação ao tamanho das peças, enfim, como escolher a mufla, mas daí eu acho que o pessoal chama no direct porque... Melhor. Porque eu não lembro de cabeça exatamente as medidas de cada mufla, né, já que são seis tamanhos diferentes. Né? E aí no direct a gente consegue ajudar melhor. Mas a gente sempre ajuda, tá? A gente a calcular o tamanho da peça. Para quem é novo aí nas nossas redes sociais, os mais antigos podem dar testemunho disso, que a gente acompanha mesmo. Inclusive, fica o convite para quem ainda não faz parte do nosso grupo. Nós temos um grupo no Facebook, que é o grupo Mufla Sítio das Artes. Eu chamo as meninas que têm as muflas de mufletes. Então, a gente tem um grupo as ali. Meninas e os meninos? E os meninos. É porque tem meninos também que têm muflas e fazem trabalhos maravilhosos. Então, nesse grupo, o pessoal, a turma posta, e eu incentivo a postarem não só o que deu certo. Eu sempre digo, postem também os erros, porque dos erros saem os acertos. Então, é comum colocarem lá, fui queimar um copo e derreti o copo, não deu certo isso. E depois mostram os resultados. Claro, os primeiros testes, às vezes não ficam como a gente quer, como tudo, né? Ninguém monta numa bicicleta e sai caminhando e sai pedalando 15 quarteirões de primeira. Todos precisamos aprender a usar aquilo que nós estamos usando pela primeira vez. Não vai ser diferente com a mufla. Então, a gente criou esse grupo para vocês se ajudarem, para vocês compartilharem, tá? Então, vejam lá, e a gente também tem o nosso canal no YouTube, que se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu comentário, convide seus amigos, que isso para nós é bastante importante. Temos uma pergunta. Poderíamos acrescentar mais ou menos de 10% a 15%, por exemplo, no caso de aluguel de forno, pelo que eu entendi? Sim, no mínimo. Se, por exemplo, você vai alugar um forno, tá? E você sabe que você vai gastar R$60 para fazer aquela queima, por exemplo, o meu forno, eu não alugo por menos de R$120. Eu calculo o dobro. Então, não é só 15%. Porque tem outro detalhe, tá? Não sei quem é que tá perguntando aí. Tem outro detalhe. Maria Lúcia. Maria Lúcia, tem outro detalhe muito importante. Você, nesse tempo que você vai alugar o seu forno, você não vai poder produzir. Possivelmente você tenha que ajudar a pessoa a montar o forno, você vai dispor do seu tempo, então, do teu espaço, do teu tempo. Então, o meu forno, aqui o meu forno que eu uso para dar as aulas, eu não alugo por menos de R$120. Se alguém vier e me disser, Jaque, eu tenho uma peça, porque também tem isso, tem colegas vidreiros que têm forno no seu ateliê, mas às vezes precisam precisam queimar uma peça maior e nem todo mundo tem um forno desse tamanho. Então eu já cansei assim como também já cansei de emprestar para colegas, né? Entre colegas a gente se empresta. Mas às vezes querem locar e eu calculo isso. Se eu gastaria 60, eu alugo pelo dobro. Por menos, não. Tá? Então fica a minha dica. Porque nisso aqui você já está tirando o desgaste
da sua resistência, você tá já botando um valor acima aí, que nem é tanto por se você tem que ajudar, montar, desmontar, enfim, você vai ter que estar pendente ali daquela queima, tá? Mais alguma dúvida aí dos cálculos? Se alguém quiser que a gente faça algum cálculo de exemplo mais... Pode mandar que a gente faz, ó, tô preparada aqui com a minha calculadora. Ah, depois é de cabeça. Ah, não, de cabeça não, sou ruim de conta. A gente dá aula de matemática aqui também. Ah, não, matemática não é minha praia, gente. Então, se vocês tiverem dúvida, enquanto vocês vão escrevendo as dúvidas, eu vou aproveitar para lembrar vocês. Amanhã, no Instagram da Norma, quem não segue ainda, vai lá e segue. Nós vamos fazer aquela tão prometida e esperada live de venda das peças que a gente faz e pinta durante o ano aqui com vocês nas lives. Tanto a Norma quanto eu temos um monte de peças que a gente vai fazendo nas lives e a gente vai estocando aqui no ateliê. Então amanhã, na live das 19 horas no Instagram da Norma, nós vamos fazer venda das nossas peças que a gente vem trabalhando com vocês ao vivo nas lives. Vocês vão lembrar quando vocês veem as peças, porque foram peças que a gente fez juntos com vocês. Nós vamos fazer venda dessas peças e se preparem, façam uma listinha de Natal, porque vai valer a pena. A gente colocou uns precinhos realmente para vocês poderem comprar, adquirirem as peças e presentearem ou se presentearem também. Tem uma pergunta aqui sobre manutenção da mufla, como fazem, quanto tempo? Bom, a manutenção da mufla é uma pergunta muito boa, que é também muito comum. Depende, né? Eu tenho pessoas que compraram a mufla, usaram um ano e usaram bastante, e recém depois de um ano a mufla precisou de manutenção. E temos também pessoas que usaram a mufla 3 ou 4 meses e me pediram para fazer a manutenção da mufla. Eu não sei a que se deve isso, se ao uso, enfim, porque elas são feitas artesanalmente, mas são feitas todas da mesma maneira, são feitas por mim, sou eu que faço as muflas. Desde lixar, cortar, passar o produto, fazer a queima, tudo, até embalar, tudo é feito sempre por uma mesma pessoa. Então elas são feitas artesanalmente, mas todas da mesma maneira. Então varia, tá, gente? A manutenção, não tem como vocês fazerem a manutenção. Cada vez que eu recebo uma mufla, e quem já mandou a mufla para manutenção vai dizer que é verdade, geralmente o que é a manutenção? A manutenção é quando essa parte de dentro começa a soltar ou começa a pipocar e começa a descascar. A parte de fora não tem problema nenhum. De fato, é comum que bem aqui na união do cilindro com a tampa forme uma rachadura. Isso é comum. Todas as muflas ficam assim. Essas não, porque elas estão sem uso ainda. Mas todas ficam assim. Por quê? Porque quando ela aquece, gente, e tem mufla aqui que chega a mais de 900 graus. Essas mini aqui, elas chegam a 900 graus. Então vocês imaginem, nessa união, esse cimento que é refratário, ele se dilata quando ele aquece. Então, ao esfriar, ele se retrai e é o que provoca essa rachadura. Mas a rachadura externa não interfere em nada. Esse acompanhamento a gente também faz bem de perto com vocês. Já cansei de dizer, manda foto, deixa eu ver se precisa de manutenção. Se não precisa de manutenção, continua trabalhando. Como funciona a manutenção? Cada mufla tem uma taxa, tá? Geralmente é de acordo com o tamanho da mufla. A mufla P, por exemplo, a taxa de manutenção é R$60. A mufla G é R$100. É mais ou menos uns 10%. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Mais o valor do valor correio, da mufla, né? O que eu faço? Eu praticamente desmonto e faço a mufla de novo. Porque para tirar essa camada de dentro, eu acabo tendo que remover a tampa. Então eu faço a fixação de novo, passo todo o cimento de novo. Teve uma pessoa que me mandou a mufla para manutenção e quando eu mandei de volta ela estava assim, branquinha, impecável. Eu disse, nossa, você trocou a mufla, parece uma mufla nova. Porque eu não dou conta de fazer a manutenção só por dentro, eu acabo dando um jeito nela. Apesar da parte externa não influenciar em nada. Não interfere em nada, ela pode estar toda rachadinha por fora, toda feiosa por fora, que se por dentro ela está funcionando ok, é o que vale, é o que importa. Dúvidas? Estavam perguntando se a gente tem previsão do curso de vitrofusão.
Então, nós tivemos a segunda turma agora, né? E a gente tem, para o semestre que vem, nós vamos ter de novo, a gente vai lançar a terceira turma do curso de vitrofusão. Não sabemos exatamente, tira as muflas que está Não sabemos ainda a data, tá, gente? Mas a gente sempre anuncia, prévio ao lançamento, a gente sempre faz uma semana da vitrofusão para mostrar para as pessoas o que é a vitrofusão, tá? A gente faz uma semana bem intensa, totalmente gratuita, para que vocês conheçam a respeito da técnica antes de adquirir o curso. O curso vale muito a pena, não é porque somos nós que organizamos, não, mas assim, ele está muito completo, tem 5 módulos, são todos gravados, tá? A gente ensina desde cortar o vidro, a preparar moldes, a preparar os esmaltes, a programar as queimas, a saber que tipo de molde escolher e que tipo de queima fazer para cada molde, que isso é o mais importante na vitrofusão. Além disso, a gente tem o 5º módulo, que tem ali, tem quantas técnicas, meu, tem mais de 20. Tem mais de 20 técnicas de esmaltação diferentes, tudo com passo a passo, gente. A gente mostra desde cortar, como pintar, como queimar e mostramos as peças retiradas do forno. A gente faz queimas também, abertura de forno também, tudo isso está no curso. Mas esse curso vai ser agora só para o ano que vem, a gente vai dar uma descansadinha agora no fim do ano. Dúvidas? E o curso dos moldes das folhas? O curso de moldes, a gente também já está se programando. Para vitrofusão. Para vitrofusão, tá? Esse curso de moldes para vitrofusão, vocês fiquem bem antenados, porque qual é um dos maiores problemas que o vidreiro tem? Molde. É um problema. Então, nós vamos ensinar a fazer moldes de gesso, de biscoito cerâmico, vamos ensinar a fazer moldes de placa refratária, vou ensinar como é que vocês fazem para endurecer aquela manta mole, vamos ensinar a fazer moldes básicos e como tirar impressão com silicone. Vai estar bem completo esse curso, bem legal, vai ser também online, esse curso está programado já para o ano que vem, a gente vai lançar o de vitrofusão de novo e vai lançar o de moldes, então vocês fiquem ligados, tá? Mais dúvidas? É bem completo. A live vai ficar salva, sim, gente. Vai ficar salva. Então compartilhem, convidem os amigos para assistir depois, deixem os comentários de vocês. Mais alguma dúvida? E aí, o que acharam dos preços da queima aí? Quando a mãe me falou, eu fiquei assim, não pode ser. Ela duvidou, eu falei, sim, se no meu forno eu gasto menos de R$10 uma hora de queima, na mufla, imagina. Então, façam os testes de vocês sem medo. Eu demoro 1h30 para queimar uma panetoneira, ok? Mas 1h30, às vezes, essa 1h30 te custa, vamos virar aqui, essa 1h30, às vezes te custa R$6, R$2, R$5, tá? Então não se assustem com isso aí, porque o custo, eu lembro que uma vez, eu não sei se foi numa live ou se foi no curso de vitrofusão online, a Cláudia Bacelar lá de Belém do Pará, ela deu um depoimento falando que realmente a conta de energia dela não tinha oscilado para nada com a questão do uso da mufla, e ela usa pra caramba. Eu não sei se ela tem todos os tamanhos, mas ela tem vários. Ela pinta porcelana e é uma das nossas alunas do curso de vitrofusão. Então esses depoimentos são legais, porque eu falar é uma coisa, né, gente? Eu produzo e vendo as muflas, então vai ficar parecendo que eu quero vender meu peixe, não preciso. Ele se vende sozinho. Eu só quero mostrar para vocês que realmente é muito barato e que realmente qualquer um pode fazer. Não tem mais desculpa. Dizer assim, eu gostaria tanto de pintar porcelana, eu queria tanto fazer vitrofusão, eu não tenho forno. Pode adquirir a mufla. Ok, para fazer vitrofusão a gente tem uma limitação de tamanho na mufla? Tem, mas pelo menos você vai poder começar a cortar o vidro, a trabalhar com os esmaltes, a fazer experiências para ver se você vai gostar da técnica. Bijuteria. A gente fez uma live semana passada que também ficou salva com a Jalda, que é uma aluna. Ela fez, a gente calculou ali quase 1.000 peças na mufla de bijuteria, que estão todas catalogadas, peças lindas, só na mufla, ela não tem forno. Então vejam que realmente tudo é possível, a gente só precisa querer,
ter criatividade, dar o pontapé inicial. É uma atividade que vocês podem fazer em casa, gente, sem sair de casa. Pode ser para passar tempo, pode ser um hobby, pode ser uma segunda renda, ou pode ser a renda principal de vocês. Eu sei de gente que está ganhando dinheiro com isso aí. Então, façam parte dessa turma, invistam em conhecimento, também é muito importante. Eu sempre digo que investir em conhecimento é aquele investimento, aquilo que não ocupa espaço, né? Aquele conhecimento é teu. Então, invistam em cursos. Agora, com toda essa questão de cursos online, gente, está tão fácil. Antes eu lembro que cada vez que eu queria fazer um curso, que era um curso que me interessava, eu tinha que pegar um avião, tinha que pagar hospedagem, pagar alimentação. Às vezes tinha, quando as crianças eram pequenas, às vezes tinha que pagar quem ficasse com as crianças. Além de que eu parava a atividade do ateliê durante aqueles dias que eu ficava fora. Agora, você faz um curso com a pessoa que está do outro lado do continente. É só você falar o idioma dela, né? E se não fala, bota o tradutor e deu. Você pode fazer o curso. Então, eu acho assim, vamos aproveitar toda essa onda que veio agora e veio para ficar, né? Eu confesso que no início eu também estava um pouco assim, porque eu sou um pouco assim... Eu tenho um pé um pouco atrás com a questão de internet, de tecnologia, mas eu tive que aprender, eu tive que me render, então façam a mesma coisa. Aproveitem, porque tem muito curso legal rodando por aí, vale muito a pena. Pesquisem antes de fazer os cursos, tá? Pesquisem a relação custo-benefício. Esse é mais caro, esse é mais barato. Sim, mas olha, o que oferece um curso, o que oferece outro. Investiguem bem, conversem com as pessoas que fizeram o curso, vejam os comentários que estão rolando nas redes sociais. É que nem quando a gente vai comprar um produto, um carro, alguma coisa, vai comprar online, alguma coisa, a gente escuta os comentários, né? Então façam a mesma coisa. Tem uma pessoa que diz aqui, Andréia, a minha vai fazer 1 mês que comprei e já faturei o dobro do valor. Nossa, Andréia, que legal. Então... E a Andréia pinta o quê? Porcelana? Conta pra gente. Eu adoro esses depoimentos. Adoro. Eu acho muito legal porque isso mostra, gente, que é verdade o que eu tô falando, né? TV, ela faz 1 mês que adquiriu a mufla e olha aí. Já se pagou, o investimento já rendeu lucro, né? Então, invistam. E invistam não só nas ferramentas de trabalho, mas também na pesquisa e no conhecimento. Isso é muito bom. E tem muita coisa agora, às vezes o pessoal diz assim, eu quero fazer o curso, mas eu não sei desenhar. Mostrei na semana da Vitrofusão que não precisa desenhar. Eu imprimi uma imagem do Pinterest, uma imagem de folha de costela de Adão, que eu adoro, né? A gente rabiscou ali, na hora a gente fez. E então isso mostra para vocês que não precisa saber desenhar, não precisa saber pintar. É pura técnica, tá? Então... Vambora se animar, vambora pesquisar, vambora investir. Pinta porcelana, assim. Pinta porcelana. Depois vambora bater um papo aí no direct, eu quero ver tuas peças. Aí já tem gente dizendo, legal, eu quero investir na mufla também, então... É muito legal, gente. Eu acho bacana. Entrem lá no grupo. Não, assim, pra entrar no grupo do Facebook das muflas, tem uma única exigência: querer entrar. É só você pedir que eu aceito. É brincadeira, é assim, não precisa ter mufla. Vocês podem entrar para ver o que está rolando, o que estão comentando. E se você tem mufla, mas não é uma das minhas muflas, mas é uma mufla que você comprou em outro lugar, você trouxe de alguma viagem, comprou com outra pessoa, mas você está produzindo nela, você quer mostrar o seu trabalho, mostra também, não tem nenhum problema. Mas só pode ser trabalho feito em muflas. Não pode ter nenhum trabalho feito em forno cerâmico, para não confundir as pessoas. Esse é um grupo só para trabalhos feitos na mufla. Então vão lá, vejam o que as pessoas estão fazendo, vejam os depoimentos. Legal esse depoimento da Andréia. Isso só prova o que eu estou falando para vocês, né? Então, vambora se animar, entrem lá no grupo que vocês vão gostar. Ela trabalha pela manhã e à tarde viaja na mufla. Cada abertura é uma surpresa. Que bom. Uma dúvida, é necessário a mufla ficar rodando? Eu encontrei um micro-ondas que não roda. É necessário, sim. Então, quando a gente começou a trabalhar as primeiras muflas, porque assim, a mufla P eu fabrico há mais de 8 anos, tá? Com a questão da pandemia, eu honestamente nem sei, como é que foi que a gente entrou no mundo das porcelanas e dos... Nem sei.
a gente começou a divulgar a Mufla P e o pessoal da porcelana começou a pedir muflas maiores, porque, claro, as peças de porcelana precisavam de uma medida interna maior para caberem, né? Para nós, para a vitrofusão, a Mufla P e a Mufla Mini era o ideal. E aí, o que aconteceu? Quando eu trabalhava só com a Mufla P, eu tirava o prato giratório, porque como ela aquece muito, ela acabava quebrando o prato giratório. Então eu tirava o prato giratório e colocava os calços. Só que quando nós começamos a fabricar essas monstrengas aqui, essas maiores, a Mufla G, e eu comecei a fazer os primeiros testes sem o prato giratório, eu coloquei uma cumbuca grande assim para queimar, e de um lado ela fixou o esmalte e do outro ela não fixou. Então eu percebi que quando a mufla era maior, a gente precisava que o prato girasse para que esse calor recebesse uma distribuição homogênea. Então, dependendo do que você for queimar, sim, você vai precisar que tenha prato giratório para obter um resultado satisfatório. Vou te mandar uma muda de costela de Adão. Obrigada, que daí eu não preciso mais sair catando por aí. Toda vez que a gente anda por aí, a Mel te vamos embora pegar o costela de Adão. Então tá, gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente escolheu esse tema, eu e a Mel, porque a gente achou que era um tema, assim, bem importante. É uma das maiores dúvidas que o pessoal tem, né? Eu juro pra vocês, eu recebo... Todos os dias, algumas. Pelo menos 2 ou 3 fotos da parte de trás do micro-ondas. O meu micro-ondas não diz qual é a potência. Então agora vocês já sabem calcular a potência do micro-ondas para vocês saberem se o micro-ondas vai servir ou não. E sabem também, gente, calcular o valor da queima de vocês, para vocês não se assustarem quando tiverem que fazer muitas queimas de teste. E outra sugestão que eu dou, quando estiverem fazendo as queimas de teste, anotem o que vocês estão fazendo, tá? Para vocês terem uma guia. Isso vai ajudar bastante. Então tá, muito obrigada. Amanhã. Boa noite. Na live da Norma. Às 19 horas, tá? Às 19 horas. E eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês. Nós estamos programando, eu acho que é dia 15, é quarta-feira, meu? Olha aí. Na quarta, vai ter uma live na dia 15. Acho que é dia 15. A Mel vai conferir ali. Dia 15. Dia 15/12, às 19 horas, nós vamos ter uma live diferente. Nós vamos fazer uma live pelo Zoom. Nós queremos dar um rosto a esses nomes. Porque, na real, não vai ser uma live, né? Vai ser um bate-papo, uma mesa redonda, onde nós vamos estar falando com algumas pessoas que trabalham com porcelana e nós vamos falar básica, pura e exclusivamente das queimas da mufla. Então, essa ideia é pra gente ver o rostinho de vocês, pra gente dar um rosto a esses nomes, tá? Depois a gente vai ver direitinho com a Mel como é que a gente vai fazer, pra mandar o link, tudo isso aí a gente ainda tá terminando de organizar. Mas vai ser no dia 15, então agendem aí pra vocês poderem participar, tá bom? E a gente se vê amanhã. Às 19 horas no Instagram da Norma. Da Norma, não é no meu, no da Norma.